aqui mais um The Bigs Podcast, dessa vez numa versão ao vivo com vocês. É a primeira vez que a gente faz isso, então espero que vocês gostem. Primeira de muitas, essa aqui é uma oportunidade de a gente estar conversando com pessoas em diversos lugares aí no Brasil e até fora do Brasil, né? Então a gente hoje vai estar conversando com o Felipe. Eu sou o Davizão, esse aqui é o Grandão. Salve, galera. Opa, galera, nesse ano aí, nesses últimos tempos aí, onde o desafio está sempre vem se tornando mais crescente, isso tem ampliado a cada ano, e do ano de 2020 isso cresceu bastante, e com isso veio muito burnout, né? E dentro de tantos esses desafios, do dia para a noite, várias pessoas perderam o emprego, e algumas delas que começaram a se tornar empregadas passaram a tornar o seu ambiente domiciliar o seu ambiente profissional. E aquilo que era antes a sua cozinha passou a se tornar, então, a sua mesa de trabalho e o seu escritório. E é nesse contexto todo, aquilo que era mais considerado agudo, que passou a se tornar crônico. E aí, com isso, a gente chamou o Felipe Meira para falar um pouco com a gente sobre burnout, sobre estresse no trabalho, sobre os desafios do primeiro emprego. E aí, como vocês estão vendo, o Davizão está com a camisa do Setembro Amarelo, já para Todos pela Vida, né? E o Felipe Meira, ele que é advogado, ele que é psicólogo, mestre em Direito, já foi professor e é professor, né, da vida. Pai da Evinha, pai do Teteus e também jogador de beach tênis nas horas vagas, né? Esposo da Lorena. E aí tá com a gente aí para contribuir um pouquinho para explicar um pouco dos desafios e do trabalho que tem tornado isso um pouco um trabalho mental. Falei pra gente, Bifão, conta... E aí, Felipe? Conta aí pra gente um pouco aí do que é que você tem trabalhado aí nas partes clínicas e como tem sido esse desafio aí do ano de 2020 para cá. Boa noite, tudo bem? Primeiro, para começar, né, saber se vocês estão me ouvindo bem, se estão me escutando bem, se tá tudo ok aí, vocês de casa aí, vocês da visão e volta. Primeira coisa, estão me ouvindo bem? Eu te escuto perfeitamente bem. Quem tá assistindo a gente ao vivo aí, eu pediria a gentileza de comentar se o áudio tá ok. Dá um joinha. De todos nós, dá um joinha aí. E aproveita e já convida todo mundo para acessar e assistir a gente, que o bate-papo vai ser super interessante. Opa, com o Mônica. Felipe, tá? Sim. Então, acho que tá todo mundo ouvindo bem, né? Então, primeiro de tudo, agradecer, né? Participar desse projeto, né? Assim, eu acompanho esse projeto de vocês, assim, até um pouquinho antes de começar e espero acompanhar aí por muito tempo, né? Porque é um projeto legal, é um momento que a gente para pensar, para discutir, para rever várias questões e... Pode ter certeza que eu vou puxar de algumas conversas que vocês já tiveram aí para trás, algumas dúvidas, né? Então, agradeço demais o convite e vamos para frente, né? Eu acho que vai ter eu sei que é domingão, muita gente aí, né, tá fazendo outras coisas, mas eu acho que vai ser uma noite bem produtiva, né? Esse momento aí vai ser bem interessante, tá bom? Então, agradeço o convite. Ô, Felipe, eu vou tomar a liberdade de chamar de Bifão, tá? Fica à vontade. A gente tem um lema aqui no The Bigs que se a gente pactar a vida de uma única pessoa, já vai ter valido a pena. Então, sim. Vamos esquecer os números e vamos trabalhar para que o conteúdo seja interessante, claro. Que eu tenho certeza que você tem muito a contribuir, tá? Sim, mas segue lá, eu te cortei. Vamos Não, é isso, né? Então, assim, para começar, assim, da visão de volta, a primeira coisa que eu acho sempre importante é a participação, né? Então, quem tiver dúvidas, perguntas, então manda aí pra gente, né? Porque eu acho que isso é o que faz a diferença, né? Essa interação. Não adianta estar aqui falando sozinho e vocês dois não estarem, né? Eu acho que o importante é vocês dois estarem também pra gente conversar e, claro, a participação. Então, mandem suas dúvidas, mandem suas perguntas, né? Então, tudo aí que vocês tiverem pra gente conversar bem, tá bom? Posso começar falando um pouquinho de trabalho? Né? Claro. Essa questão de trabalho, né, o burnout que você falou, né, Walter, é uma questão que já não é nova, né, é uma questão bem antiga, né, eu sempre falo muito isso, né, quando a gente está falando de trabalho, as relações de trabalho são relações que historicamente são complicadas, né, seja de escravidão, seja de servidão, enfim, a gente, quando fala de trabalho, fala de problemas, né, mais ou menos de problemas. E é curioso, né? Porque o trabalho é um termo polissêmico, né? Quando a gente fala de trabalho, ele tem diversos significados. Quando eu pergunto para você, Walter, trabalho, o que vem na tua cabeça? Da visão também, e o pessoal de casa aí também, assim, quando a gente fala trabalho, o que vem imediatamente na sua cabeça? Rapaz, hoje me vem mais um... Sem pensar, só uma palavra, não quero...
trabalho vem renda na cabeça, né? Renda, que mais? Vem sustento, sobrevivência, vem comida. Família, né? Que você tem que prover, né? E tal. Então vem algumas dessas coisas aí, são as primeiras coisas que vem na cabeça, né? O que mais, Walter? Quando passa trabalho, a gente fala de rapaz, trabalho. Bifão, acho que vem um pouco nessa linha que o Davizão comentou, né? Tem a ver com um pouco de realização, vem também um pouco a ver com prover, né, para a família, como o Davi comentou, vem um pouco com o ofício de você, uma atividade laboral, né, com exercício. Então, vem essa série de palavras me vem à cabeça quando vem a palavra trabalho, né? Então, sim. Mas de certa forma também vem palavras esforço físico, esforço mental, né? Então tem essa amplitude aí de coisas que eu enxergo que tem a ver com isso. O pessoal falou responsabilidade, dinheiro, grana, compromisso, grana, né? Tô achando que o trabalho de vocês está muito bom, né? Porque, assim, quando eu faço essa pergunta, geralmente as pessoas pensam, como o Leandro falou, né? Suor, cansaço, né? Repetição. Exaustão. É uma palavra que aparece muito. Exaustão, repetição, né? Esforço, alienação, né? Prisão, por vezes, aparece também, né? Então, assim, quando a gente fala de trabalho, a gente vai de um extremo, como você falou, realização, satisfação, para um outro extremo, né? De suor, de responsabilidade, de prisão, de aprisionamento, né? Tanto é que às vezes a gente fala, né? Tempo livre, né? O que você vai fazer no seu tempo livre? Né? Uhum. Como se o tempo de trabalho fosse um tempo preso. Né? Aprisionado, né? Como se você tivesse aprisionado. De fato. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, Bifão. Exatamente. Fato. O que você vai fazer no seu tempo livre? Né? Porque no outro tempo eu estou preso aqui. Não tô... Então, para começar, a gente tem que a palavra trabalho ela assume diversos significados e significados opostos, dependendo da forma como você trabalha. Né? Você vai de um ponto de ápice de realização, de criação, de criatividade, para um outro ponto, né, de alienação, de repressão, de obrigações, responsabilidades. Né? Então, a gente começa dizendo que o trabalho tem esse antagonismo, né, essa dualidade. Ele nunca é neutro, tá? Eu preciso falar isso também. Dificilmente o seu trabalho vai ter um papel neutro na sua vida. Ou ele vai ter um papel positivo ou um papel negativo. Tá? Acho que para a gente começar, eu acho que é mais ou menos por aí. E esse lance que tu comentou que a gente comentou aqui, Felipe, do burnout, né? Isso, como tu disse, não vem de 2020, né? O que eu imagino, assim, que 2020 talvez cresceu de forma, vamos dizer, exponencial, né? E aquilo que era, vamos dizer, em alguns casos tinham, e aquilo que antes você falava assim, eu tô em casa. Não, agora eu tô em casa, não, agora eu tô no trabalho, porque minha casa é o trabalho, né? E aí, assim, particularmente falando, alguns espaços da minha casa se tornaram meus ambientes de trabalho, né? Até é engraçado que, particularmente, eu tento separar um pouco, assim, olha, se eu tô naquele ambiente, eu tô no trabalho. Se eu sair daquele ambiente é porque eu vou almoçar, enfim. E felizmente, eu tenho essa oportunidade, porque tem pessoas que não têm essa oportunidade de fazer essa divisão entre a mesa ali tem que ser a mesma do trabalho e a mesma que a pessoa vai comer, né? Se a pessoa tiver um escritório, realmente dá para ter um pouquinho, vamos dizer assim, de separação, né, das coisas. Mas eu concordo plenamente contigo, Felipe. Quando tu fala que realmente são bem antagônicos, a gente fica meio que nesse desafio. Mas vocês acreditam de fato na separação vida pessoal e profissional? Eu vejo uma visão mais de integração das coisas, né? Em que você equilíbrio, porque aquilo faz parte da tua vida e não existem duas vidas, né? É a vida do João Walter, do Felipe Meira, do Bifão e do Davizão. Então, o que você faz é o somatório de tudo, o equilíbrio que você traz do ciclo da tua vida, né? Social, lazer, trabalho, etc. Né? Então, assim, eu vejo mais como uma coisa integrada e que você tem que estar feliz com tudo, né? Porque senão você entra nessa questão aí de ter um problema como um burnout, que é um estresse, saindo um pouco do termo em inglês, que é um estresse além da conta, não é Felipe? Sim. Acho que até é válido dar uma explicação a respeito. O que é uma definição mais técnica disso aí, Felipe? Eu explico já, mas deixa eu só pegar o gancho do que o Davizão falou. Essa divisão que acontece muito, né? Eu concordo 100% com você, Davizão. Eu acho que é muito difícil a gente separar essas coisas, né? Tem até uma frase que de vez em quando alguém posta, né? Que eu não concordo, né? Que assim, a gente vive para trabalhar ou a gente trabalha para viver, né? Eu acho que nenhuma das duas. Acho que as duas frases estão erradas. Em tese, né? No sentido do que deveria ser, né? Eu sei que
às vezes a gente acaba passando do ponto, mas trabalhar para viver e viver para trabalhar parte, de novo, da dicotomia, né, da visão, da separação, né? Significa que quando eu tô fora do trabalho, eu não estou vivendo, quando eu estou dentro do trabalho, eu não estou, enfim, quando eu estou fora, quando eu estou no trabalho, eu não estou vivendo, quando eu estou fora, eu estou vivendo. Então, essa dicotomia, de novo, ela não é muito interessante, né? Então, eu concordo com você, Davi. Eu acho que separar, né, vida pessoal, vida profissional, trabalho, eu acho que é um pouquinho complicado, né? Quantas vezes eu já me parei pensando no trabalho sobre achei formas de solucionar problemas da minha vida, e fora do trabalho, em casa, enfim, na rua, encontrei soluções ali para resolver problemas do trabalho, né? Então, essa separação muito linear, eu não sei se é muito satisfatória, não. Eu tenho minhas dúvidas, tenho realmente minhas dúvidas. E essa questão do tempo, Walter, que você falou, tem um exemplo que eu sempre falo, assim, sempre para onde eu vou, eu falo esse exemplo, que você falou que era uma coisa recente, né, 2020 e tal. Na verdade, que ampliou, né? Que ampliou. Ampliou. Tem um livro chamado A Utopia, de Thomas More, ou Thomas Moros, né? Enfim, de 1500, mais ou menos, 1600, que no prefácio do livro ele fala, né, veja você, 1500, 1600, sem internet, sem Instagram, sem Facebook, sem WhatsApp, sem eletricidade, né, sem quase nada assim do que a gente vive hoje em dia. Ele fala no livro que ele escreveu aquele livro de madrugada, porque ele não tinha tempo. Né? Avalie você o que ele tinha para fazer em 1500, 1600. Né? Para você ver como é a questão de trabalho. Às vezes assim, a gente acha que é uma coisa moderna, né, contemporânea, né, dessa sociedade acelerada, essa sociedade muito rápida, mas eu tenho dúvidas se não é uma coisa que é uma coisa da nossa percepção e que sempre foi assim, né? Então, não vem um sentimento de realização, talvez, e aí acaba se tornando uma coisa nociva, Felipe? Tu não acha? Que é aquela ideia da pirâmide de Maslow que fala assim, eu tenho que ser reconhecido perante os meus pares, perante meus amigos e perante a sociedade, e aí você começa a entrar talvez em um loop, e aquilo aí acaba te consumindo a tempo de você gerar realmente um estresse, porque se você parar, você vai sentir, será que eu estou fracassando nesse contexto social? Tu acha que tem a ver isso ou não? Eu acho, né? Porque eu acho que é muito, Walter, do que você se propõe a fazer no seu cotidiano, né? Se eu me proponho a fazer isso, né? Ele até fala lá no livro, né? Que assim, ele tinha que conversar com a esposa, tinha que cumprir as obrigações dele no trabalho, tinha que cumprir várias obrigações para depois poder escrever, né? Então, é um pouquinho... A Mônica está dizendo que muito sente mal você quando se descansa. propõe, né? Essa frase do Sorel... É a Mônica. A Mônica, pronto. É muito boa, se vocês quiserem falar. Esse conceito tempo é muito relativo, já diria Albert Einstein, né? Você passar um segundinho com a mão no fogo... parece uma eternidade, né? E quando você está fazendo uma outra coisa, então isso é tudo muito relativo, na minha opinião, né? Eu acho que isso é muito relativo. Até é engraçado porque quando você vai olhar, isso aí que você falou, você citou o livro de 1500, né? E aí você consegue fazer até um paralelo da questão das redes sociais, né? Porque tem até uma foto que é bem icônica, que é o pessoal numa estação de metrô, todo mundo com o jornal na mão, e o pessoal fala, até talvez minha mãe esteja assistindo aí, ou alguém da minha família, e fala, na minha época a gente se relacionava, mas estava lá todo mundo enfiado com a cara em alguma coisa. Eu acho que o tempo passa e só mudam os meios, na realidade. É uma metamorfose ambulante, né? Já diria Raul Seixas, né? Então, vai tudo mutando e sempre existe essa questão de o tempo relativo, mas o tempo é igual para todo mundo, entendeu? Por que o cara conseguiu escrever? Ele teve que escrever de madrugada, mas talvez tenha sido uma opção dele. Ele fez outras escolhas pro dia dele, né? E talvez isso nem tenha sido ruim para ele. Ele só queria deixar claro que eu fiz um esforço a mais para entregar isso que eu queria entregar para a sociedade, né, Bifão? Exatamente. E essa frase, né, que a Mônica, né, colocou, né, me sinto mal quando descanso, né, será que é costumeiro, né, vocês, assim, grandão da visão, e quem está assistindo também, vocês se sentem mal em descansar na semana? Não vou nem falar final de semana, porque final de semana eu acho que a maioria consegue descansar um pouco,
Mas na semana, vocês conseguem descansar? Se um dia não quero trabalhar na semana, você sente aquela... A gente tem muito aquela ideia da produtividade, né? De tem que estar produzindo, a gente tem que ser útil em alguma coisa. Eu penso que tem aquela ideia, Felipe, até mesmo no processo criativo, que a gente precisa de um ócio criativo, né? Assim, para ter algumas ideias, porque se você ficar realmente no batidão, como o pessoal fala, batidão de Santos, né? Como o pessoal comenta aqui, se você ficar realmente naquilo ali, fica difícil você conseguir ter novas ideias, né? E eu acredito que o processo criativo, ele demanda você realmente parar para você ter uma visão, poxa, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, né? E você conseguir ali, então, vamos dizer, pensar em outras soluções que não aquelas que estão, vamos dizer, batendo na porta, né? E aí um ponto que me vem muito à cabeça, que acho que tem um pouco disso que o Davi comentou e que tu comentou, é um pouco de satisfação, né? Inclusive, isso um amigo até pesquisou um pouco sobre isso, que tinha muito a ver satisfação com aquilo que você gostaria, né? E aquilo com que você é e aquilo que você demonstra para os outros. Acho que tem até um conceito na psicologia relacionado a isso. Acho que é Ethos Patos, não lembro mais como que é o nome. E isso, quando você está diferente do que você gostaria para aquilo que você você começa com o tempo, né? Você vai criando máscaras ali no trabalho e isso vai te gerando insatisfação. E aí, ao longo do tempo, isso vai te deixando, poxa, esse meu trabalho aqui eu tenho que criar várias marcas, tenho que colocar um terno, tenho que sempre estar falando de forma formal, e isso eu não sou assim, né? E eu fico meio que criando máscaras, e isso vai meio que gerando estresse e me deixando insatisfeito no trabalho que a pessoa atua. Eu não sei até que ponto, isso eu escutei de um colega pesquisador, né, que ele realmente pesquisava sobre isso, eu não sei até que ponto isso tem base na psicologia, na psiquiatria, né? Mas eu acredito, me fez, pelo menos quando ele me falou, me deu a impressão que, pô, faz sentido. Se eu não estou satisfeito, eu tenho que ficar usando máscaras para me importar naquele ambiente de trabalho, poxa, não é difícil você compreender que isso vai, com o tempo, te deixar, pô, eu quero largar isso aqui, né? Isso Walter, só pegar um gancho. Fala. Tá? Isso, Walter, acontece muito, né? A gente, né, é um conceito junguiano, né, do Carl Jung, nós temos muitas máscaras, né? Aquele chama de persona, né? Então, durante o dia, nós temos muitas personas, né? De pai, de filho, de amigo, de namorado, de trabalhador, enfim. O saudável seria justamente a gente ir trocando essa máscara ao longo das situações, né? Acontece que muitas das vezes, e especialmente algumas profissões, as pessoas estão com essa máscara na cara, digamos assim, e não conseguem tirar, né? E aí é um problema, né? É um problema porque a pessoa vai adoecer, vai causar alguma patologia, né? Eu posso até dar alguns exemplos, eu gosto de filme, né? Tem uma cena do Tropa de Elite? Do Tropa de Elite, né? Que o Capitão Nascimento está zangado em casa, né? Está zangado na rua e chega em casa, ele não consegue tirar aquela máscara e desconta na mulher, né? Então esse é um exemplo de uma patologia, né? Então a gente tem um exemplo aí. Tem um outro exemplo que eu acho até melhor, né? Que não sei se vocês já assistiram Os Miseráveis, né? Que tem muito a ver com isso que você falou, Walter. Isso. Do Javé, né? O Javé, ele coloca ali aquela máscara de trabalho nele, né? De cumprir a ordem, de cumprir a organização. Sendo que, como tu falou, ele tá ali mudando, né? Ele tá buscando outras formas, né? Durante o próprio filme, ele muda. Ele passa ali tendo outras formas de sair um pouquinho dessa máscara do trabalho para tentar, de alguma forma, perdoar ou refletir, encontrar um caminho que seria mais próximo, talvez, do que ele quer de fato. Só que ele não consegue lidar com isso, né? Tanto é que no final do filme ocorre, né, o suicídio, a gente vai falar daqui a pouco, né, porque ele não consegue sair da máscara dele de trabalho para entrar numa máscara de uma relação social, para chegar mais perto dele, né? Então eu acho que é muito saudável a gente trocar essas máscaras, né? Pensar um pouquinho, sair desse trabalho, enfim, né? Felipe, qual que é uma boa orientação para uma pessoa que talvez esteja nesse conflito? Assim, lógico, um tratamento, lógico, com o psicólogo, com o psiquiatra seria o mais adequado, penso eu, na amplitude, né? Mas em termos vamos dizer, de palavras que possam nortear uma pessoa dessa, você teria algumas, assim, para falar... cara, tenta talvez separar, ou como tu falou ao mesmo tempo, mas separar não é interessante, e a pessoa tem que talvez estar gostando daquilo. Então, qual que seria, assim, para alguém que está nessa situação, o que seria um conselho, digamos assim? Uhum. Assim, eu não sou muito de dar conselhos, né? Mas, assim, porque, assim, o que para uns é remédio, para outros é veneno, né? Então, se eu falar, de repente, se aproxime da sua família,
Mas aí, de repente, a família é super patológica, né? É uma família que não agrega, como tem muitas, né? É uma família que faz Cada piorar caso é a um caso, situação. né, Felipe? Cada caso Então, é um assim, eu caso. não gosto de dar muito conselho com relação a isso, né? Mas, claro, assim, é sempre melhor prevenir, né? Se você tiver condições de prevenir, de fazer uma terapia, de buscar a sua saúde mental, saber que trabalho não é tudo, né? Até o termo trabalho, né? Não falei isso, mas assim, o termo trabalho vem do latim tripalium, né? Que é aquele instrumento de tortura que você bota a cabeça assim. Ah, é? Exatamente. Eu não sabia, Então a cara. origem da palavra é essa, né? Então, para você ver como o trabalho ele é complexo, né? Então, assim, há quem diga que o trabalho também é o que divide, né, o ser humano, né, de outros animais, né, também. É complexo, né? O trabalho ele é complexo, né? Porque assim, tem gente que fala que é a linguagem, mas tem gente que diz que é o que divide o ser humano de outros animais, né? O trabalho e o fruto desse trabalho. Eu consigo, por exemplo, da visão, produzir um smartphone e posso passar isso para as próximas gerações, né? Outros animais até usam ferramentas, mas eles não têm essa comunicação para dizer, olha, vamos progredir, vamos deixar os nossos trabalhos aqui, os resultados, né? Para ir progredindo. O ser humano ele tem essa diferença. Ele vai acumulando um trabalho de gerações anteriores, né? O que diferencia, né? Então a gente tem internet, a gente tem pensamentos, a gente tem coisas que fazem a gente estar mais ativo, né? Então o trabalho ele tem essas Tu me diferenças falou aí né? de uma situação, Felipe, que, assim, eu passei um pouco por isso, né, na verdade, quando foi o primeiro emprego, né? Eu tava terminando a engenharia ali, e aí eu comecei naquela, poxa, onde é que eu vou trabalhar, né? Não sei se o Davizão passou por isso, acho que já estava estagiando e foi efetivado, mas no meu caso, eu estava estagiando e eu não estava gostando do estágio na época, né? Na verdade, não era nem que eu não estava gostando do estágio, era que, não, na verdade, ele trabalhava muito na área de processos e eu gostava muito mais da área de projetos, né? Porque a área de processo, ela visa muito você padronizar e você ter aquela repetição, vamos dizer, com maior eficiência, né? E eu queria trabalhar com projetos, porque cada vez que você atuava com algum tipo de projeto, você atuava com várias pessoas, executava o projeto, enfim, no final você entregava e você passava para um outro ciclo de uma nova implementação, enfim, né? E aí eu falei, não, cara, eu quero trabalhar com projeto, porque processos é muito de tempos e métodos, você olhar aquilo. E aí eu fui muito para essa área de projeto, mas tava difícil de encontrar um local, na época, em Fortaleza, né? E eu tinha já observado como que era trabalhar na área de projetos, que eu tinha feito um estágio, né? E aí, cara, acho que uns 3 meses eu falei, cara, não vou ficar aqui muito tempo. Aí eu tive, na época, assim, eu comecei a mandar currículo para tudo quanto era local em Fortaleza. Na época tinha aquele Google Groups, né? Aquele grupo do Google. E aí tinha uma comunidade da área de projetos. Eu taquei meu currículo lá e uma pessoa me chamou para uma entrevista. Fiz, na verdade, 2 entrevistas. Fui aprovado em uma na época. E aí eu fui, então, trabalhar na área que eu gostava, né? Até então. Isso é interessante, Granão, porque, por exemplo, se você não tivesse conseguido e tivesse continuado, talvez você passasse por um processo de desequilíbrio entre a tua vida pessoal e trabalho Possível. e a questão de eu não gosto disso aqui, evolui para um estresse e aí segue para um problema maior. Talvez a gente não tenha trazido relações de palavras de dificuldade em relação ao trabalho, porque a gente já encontrou algo que a gente gosta de fazer, mesmo com os percalços que a gente encontra no caminho. Porque, assim, o trabalho que você faz, pelo menos eu vou falar de mim, né? O trabalho que eu faço, ele não é fácil, né? Você sabe. Acho que tem alguém que trabalha comigo aí que está assistindo também. A gente trabalha com operação e manutenção. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se sair uma usina eólica, que por sinal está contribuindo bastante com a energia do país, a gente tem que correr atrás, porque o impacto é gigantesco. É estressante? Mas eu me encontrei com aquilo e eu consigo equilibrar isso com a minha vida, entendeu? Eu acho que muitas vezes não está nem relacionado à dificuldade do trabalho que você realiza, mas a tua satisfação quanto àquele trabalho. Você não estava satisfeito e buscou algo para melhorar a tua condição, que por consequência tem impacto na tua qualidade de vida, né? Sim. Acho que assim, tu também teve um pouco de mudança, Felipe. Tu trabalhou um pouco como professor e, na verdade, não, era direito, né, na verdade. E aí você teve uma transição, né? Na verdade, completou o trabalho ali, na verdade, a formação
com a psicologia. E na tua formação, você tinha concluído direito e você falou assim, não, eu vou fazer psicologia porque talvez você se encontrasse melhor naquilo. Conta um pouco pra gente, Felipe, isso aí. Nossa, minha história... Fala um pouco do Felipe, fala a história, um pouco. porque o Felipe é formado em Direito, mestre em Direito e é psicólogo e atua na área de psicologia, né? Então já é intrigante e interessante por si só isso aí, né? Alguém colocou aqui, só um parênteses aqui, o Fábio colocou a hora de lazer, né? Inclusive hoje é domingo, né? Nós estamos no momento de lazer em tese, né? E estamos aqui, entre aspas, eu não estou trabalhando, mas enfim, estamos meio trabalhando, meio lazer, né? Eu acho que esse é um ponto interessante, né? Em tese, muitas pessoas não queriam jamais estar aqui nesse horário, para mim é um prazer estar aqui, né? Então, só um parênteses com relação a isso, né? A minha história é muito longa, né? Não vale a pena me delongar aqui, né? Mas assim, eu queria, até os 17 anos eu queria ser jogador de futebol, né? Então, 17 para 18 anos eu queria ser jogador de futebol e enfim, não deu certo, eu até fiz vestibular e tal. Então, assim, eu marquei um teste para fazer um teste com 17 anos. Só que o que acontece? O teste foi um dia depois do resultado do vestibular. E eu passei na primeira fase sem nem praticamente estudar. Eu estava me preparando fisicamente, jogando e tal. E aí eu resolvi, não, são só 3 semanas entre a primeira e a segunda fase, né? Hoje é diferente, mas nem enfim. Mas era. Então eu resolvi essas 3 semanas estudar para a segunda fase, né? Porque, enfim, achava melhor. Sendo que aí chegou o final de ano, chegaram festas, eu fui engordando, passei no direito, aí fui fazendo e acabei deixando o futebol para trás também, né? Então começou aí. E aí depois eu não estava gostando de direito, fui para psicologia, enfim, estou nessa transição aí, né? Consegui agora, digamos assim, fazer o que eu gosto 100%, que é estar no consultório, né? Então hoje eu estou só no consultório, né? Sinto falta de dar aula, não sinto falta do direito, mas sinto muita falta de estar em sala de aula. Isso é uma coisa que eu tenho saudade, né? O Instagram, de alguma forma, ajuda, né? Exatamente. Pelas minhas escolhas, eu não me vejo mais dentro de uma instituição. Pelos trabalhos que as instituições dão aos professores, pela falta de valorização, então eu não me vejo mais, para mim não tem mais sentido, né? Mas eu penso, de alguma forma, suprir essa minha carência, né, de docência, né? Então, até hoje eu não sei exatamente o que eu sou, né? Eu sou advogado formalmente, fui professor, fui coordenador, como o Fábio lembrou também aí. Escrevi um livro, não sei se isso me considera escritor, tem outros escritos. Até hoje, assim, eu não sei se eu coloco na minha descrição, não tem, mas não sei se eu coloco professor, né? Enfim, essa mistura toda e isso me faz bem, né? Eu tenho dúvida se vocês puderem me ajudar. Plantar árvore, viu? Tu tá junto com o Daniel da Orpas, pô. Não planta árvore não, porque senão tu é chamado pro fim, cara. Não, como... A gente tá... como o pessoal fala... Só um parênteses. E é que nem uma vez o Dedé dos Trapalhões, ele falou que o pai dele chegou pra ele, você faz o quê, filho? No circo, né? O Dedé era de artista de circo. Não, eu sou palhaço, eu sou malabarista, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê. E o pai dele chegou, mas direito, tu faz o quê? Bem, tu faz o quê? Né? Teve uma pergunta aqui da Natália, que foi inclusive para você, Davi. A sua satisfação é com o trabalho em si ou inclui também o reconhecimento financeiro? O reconhecimento financeiro, ele é uma parte muito importante. A gente faz muitas coisas por amor só, né? E trabalhar não é uma delas. Eu tinha um chefe que dizia isso e ele tinha várias frases prontas e eu gosto muito dele. Vou mandar até um abraço para ele. Zé Maria, se você assistir, um abração para você, tá? Foi curto o período que a gente trabalhou junto, mas foi muito bom, que eu aprendi muito contigo. Então ele dizia isso, né? A gente faz muitas coisas por amor e trabalhar não é uma delas. Não apenas por amor, né? Você tem que gostar do que você faz. Mas eu tenho uma satisfação pelo reconhecimento do meu esforço, fruto do meu trabalho, né? Lógico, tem uma história por trás de toda a bagagem, o suporte, o privilégio que eu tive de ter um suporte de uma família bem estruturada, dos meus pais, né? E aí eles me impulsionaram e eu não barrei esse impulso, porque muita gente também tem a mesma condição e barra esse impulso. E eu quero projetar para frente. Eu estou procurando coisas que me jogam para frente, né? E não que me segurem, me ancorem, né? Então, tem um lado financeiro. Graças a Deus, faço algo que gosto e sou bem remunerado por isso,
né? E também, mas eu gosto do reconhecimento. E esse reconhecimento ele só existe se você fizer algo bem feito. Porque ninguém vai te reconhecer por fazer algo mediano. Isso é fato, né? Então eu acho que é essa questão. Financeiro é reconhecimento e todas as questões relacionadas à cultura organizacional do local que eu trabalho, dos locais que eu passei, né? Que eu nunca tive nenhuma dificuldade. Mas também tem uma questão minha pessoal de adaptabilidade. Você tem que se adaptar para poder obter sucesso nos lugares que você passa, né? A música tá tocando um funk, você vai estar dançando uma valsa, não existe, você não está adequado àquele lugar, você não vai ser reconhecido, você não vai estar satisfeito e etc. Então eu acho que são esses 3 pontos, entendeu? E tem uma coisa da visão do pessoal, porque assim, é legal ver essa sua satisfação, né? Eu também sou apaixonado pelo meu trabalho, eu amo o meu trabalho, me encontrei, né? Pelo menos momentaneamente, não sei o dia de amanhã, né? Que eu tô sempre mudando, né? Deu pra perceber, viu, Bifão? Sim, mas agora eu tô mais quieto já, viu? Meus pacientes que não escutem isso, né? Não se preocupem não, viu? Rapaz, Davi, só um parênteses. Nas horas vagas ele é jogador de beach tênis e campeão, viu? Campeão. É isso que eu ia dizer. Eu amo o que eu faço, mas jamais eu vou levar um lema pra mim como eu escuto, às vezes, isso aí, né? Tipo, trabalhe com o que ama e não terá que trabalhar nenhum dia na sua vida. Não sei o que o pessoal às vezes fala isso, né? Eu amo o meu trabalho, mas ele jamais, pra mim, jamais vai ser igual, digamos assim, a eu estar com minha família, eu estar com meus amigos, eu estar tomando uma cervejinha, eu estar com... enfim, levando minha filha para a escola e conversando com ela, jogando meu esporte, né, meu futebol, meu beach tennis. Então, assim, vamos lá, né? Trabalho é ótimo, é bom, mas não sei se dá para competir tanto assim, né? É que nem professores que dizem que estudar é muito bom. Estudar é bom, gente, é bom, mas acho que tem coisas melhores aí. Mas Felipe, tu falou um ponto que até escutei isso de um filósofo do Clóvis. Ele fala isso no intuito diferente. Ele traz a analogia da pamonha, né? Tipo assim, você vai lá... Não sei se você já escutou isso dele, né? Ele comenta que, pô, você vai lá, você vai estar viajando, você para ali, pô, no caso de Fortaleza, a gente come uma tapioca ali. Aí você come a primeira tapioca, nossa, deliciosa tapioca. Sim. Aí você come aquela segunda, deliciosa também, mas não é igual aquela primeira, né? Que tava com água na boca e tudo mais daquela viagem. E aí, quando você vai comer a terceira, a quarta, chega um momento que aquele, pô, meu irmão, isso aqui chega de tapioca. É o principal tempero, né? Que é a fome, grandão, já. Então, eu acredito que esse lance do trabalho, ele pode ter um pouco disso. Poxa, é legal, beleza, tem ali, mas chegar num ponto de tanta repetição, você vai começar a falar, pô, essa tapioca aqui já tá me fazendo mal e não mais bem, né? Você tá falando isso dentro do trabalho ou fora do trabalho, digamos assim? Eu penso que a mesma coisa relacionada, em alguns casos, por dar um exemplo aqui, em termos de emprego relacionado, por exemplo, a atendentes, né? Um dos empregos que tem maior turnover nas empresas são as pessoas que trabalham com cobranças e aquelas agentes de ligação. E o que eu imagino que seja o motivo de ter grande turnover é porque não tem muita essa realização, não tem muita criatividade e o trabalho é sempre o mesmo. Digamos, alô, senhor, poderia ligar e desligar aí o seu aparelho da net? E fica com aquela repetição por tempos e tempos, você fala, pô, isso aqui não tá me agregando, né? Não tô aprendendo nada, não tô satisfeito. Então, eu imagino que dependendo do trabalho, digamos assim, do seu ofício, se ele não te permitir gerar criatividade ou gerar, vamos dizer, desafios e aprendizado, ele vai, com o passar do tempo, te deixando insatisfeito, né? Como é o caso aí que eu falei da tapioca e como o professor Clóvis comenta da pamonha no contexto dele. Sim. Não, você tem que estar sempre atento a isso, né? Você tem que estar sempre atento a essas mudanças, né? Tem gente que gosta de rotina, de fazer as mesmas coisas, né? Tem gente que gosta da repetição, que se sair um pouquinho... tem esse problema, né, de dar um problema, dar um tilt, né? Eu particularmente gosto da mudança, né? Mas, enfim, cada pessoa tem a sua forma de lidar, né? Tem uma questão que a Natália colocou aí que eu acho muito importante, né? Que é a questão da remuneração. As pessoas perguntam muito sobre burnout, né? Se a remuneração é um fator decisivo, né? Sobre o burnout, né? Rapidamente, deixa eu explicar o que é o burnout, né? É um termo novo, né? Relativamente novo, surgiu em 1974, né? Por um alemão, psiquiatra, psicanalista alemão, né, o Freudenberger, né, que ele fala, fruto dessa sociedade, né, digamos, acelerada, desse problema, que ele coloca 3 características que acontecem, né, para você ter essa síndrome, né, que é a exaustão, o esgotamento completo, né, assim, não é um cansaço todos nós temos, né,
Olha, excelente pergunta da Mônica também. Como lidar com medo de mudar? Guarda, pergunta daqui a pouco, quando eu terminar de explicar isso aqui, que eu acho que é muito boa. Então, o Freudenberg coloca 3 grandes características da síndrome, né? Uma é a fadiga, a exaustão completa, né? Tanto é que o burn, né, queimar, né? Então, exaustão também tem a ver com a semiologia da palavra, né? Então, a pessoa se sente exaurida, queimada, né, esgotada. A segunda é a despersonalização, né, que significa mais ou menos que você está tendo atitudes diferentes do que você costumeiramente tem, né? Você é um cara mais paciente, tá ficando muito impaciente, você é um cara alegre, está muito triste, enfim, você está tendo atitudes diferentes. Então, a exaustão, a despersonalização e o negativismo, mais ou menos. Vou usar essa expressão negativismo, mas existem outras expressões, varia um pouco, né? Mas é que é a incapacidade, né? Como se você não conseguisse lidar com o trabalho, né? Como você não se sentisse confiante para fazer as tarefas. E isso, claro, sai do trabalho e vai para a vida, né? Então, são essas 3 características que falam da síndrome do burnout. A remuneração é um fator decisivo? Não. Ela é um fator importante, mas ela não é decisivo. A gente tem vários fatores que as remunerações são baixas, mas que a pessoa não chega nem perto de ter burnout, vive muito bem com aquilo, né? Eu mesmo, quando escolhi fazer psicologia, né, eu tinha a possibilidade, talvez, no direito, de ganhar muito mais, né? Hoje eu ganho bem, mas eu ganho bem mais do que eu esperava, mas quando eu fiz a escolha lá atrás, eu vou ganhar bem menos, mas eu vou ser feliz, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou fazer o que me dá prazer. Então a remuneração é um fator importante? Mas não é decisivo, tá? Não é 100%. Não tem uma relação direta entre remuneração e burnout, por exemplo. Aí, Walter, o que é mais importante, geralmente, por exemplo, vou pegar um caso específico, que tem muito burnout, que são os professores, né? Que eu já fui professor, você outras pessoas aqui acredito que tenham, que estejam assistindo. Existem fatores micro, médio e macro sociais para a gente tentar qualificar aí o burnout, digamos assim. Por exemplo, o micro. Relações microsociais, no caso dos professores, eu com a minha equipe, no caso, os alunos, né? Então, eu tenho uma relação ali com os alunos. Será que essa relação está satisfatória? Será que essa relação está boa? Então, esse é um fator micro. Um fator médio, né, digamos assim, seria com a instituição. Eu estou lidando bem com a instituição me valoriza, me reconhece enquanto professor, enquanto um trabalhador que está, colocando aí, digamos, a mão de obra para o trabalho, né? Então, a gente tem fatores micro, médio e macro, né? O macro envolve outras questões, as políticas públicas de valorização de professor, leis, regulamentos, né? Será que de alguma forma os governantes, a política está valorizando o professor, né? A gente tem um suporte legal para isso, enfim. Então, quando a gente está falando de burnout, a gente geralmente tem fatores micro, médio e macro sociais que envolvem não só um único fator, são vários, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Não sei se ficou claro, mas eu acho que... Sim, não. Deu realmente uma compreensão, assim, porque não é, pelo que eu estou entendendo, Felipe, não é uma coisa que é unifatorial, digamos assim. É uma coisa que é multifatorial. Isso. Que leva você a ter o burnout em si, né? E acho que talvez por ser multifatorial, apresenta então aí o desafio de você identificar o que é que está me causando isso aqui, isso. Né? Será que, porque se realmente a questão, no meu caso, como professor, será que o meu problema é com um aluno só? Ou só uma coisa com a coordenação, com o formato, como tem que estar estruturado as grades, enfim, curriculares, enfim. Pelo que eu estou entendendo, então, é uma coisa que é mais difícil, então, de você perceber, e daí, então, a necessidade de você ter um acompanhamento com um profissional, pelo que eu estou indo. E tem um problema grave que é assim, todo mundo está passando por isso, né? E de fato, muita gente está adoecendo, né? É cansativo o meu trabalho, é exaustivo, mas o meu colega professor do lado também, né? Dando um exemplo do professor, mas isso vale para qualquer profissão. É exaustivo, mas o meu colega aqui do lado também tá todo mundo cansado. E aí você acaba ficando naquela, vixe, será que só eu que não aguento? Né? Será que só eu que não estou aguentando esse rojão? Todo mundo está aí trabalhando, aguentando, e Felipe, eu não aguento. E aí entra numa ideia do fracasso, né? Tu trouxe um ponto aí, cara, que quando eu estava na época do doutorado, a gente tinha um dos artigos que eu pesquisei sobre resiliência, né? E aí um dos artigos ele trata exatamente essa questão da resiliência vista pelo ponto de vista do trabalhador mesmo, né? Que muitas vezes você fala assim, você não é resiliente, e vende realmente essa ideia de que o cara que fracassa é aquele cara que vamos dizer, tem que ser excluído da comunidade ou quase excluído da empresa porque ele fracassou, né?
E aí, no caso, quando você tá, então, levando para esse cenário aí, ele levou muito esse cenário. Pô, até que ponto é bom você estar sempre se mostrando essa resiliência total, que pode botar mais trabalho, pode trabalhar no sábado, pode trabalhar 12, 16 horas, que eu não vou cansar. E aí chega um ponto que o cara fica, poxa, é isso que é a tal da resiliência, né? E aí e ele coloca nesse artigo como se fosse uma palavra que está sendo utilizada, muitas vezes, a nível de organização, para levar as pessoas a trabalharem por longas horas, né? É um trabalho exaustivo para, de fato, pegar e extrair o máximo daquele colaborador, né? Mas, lógico, esse é um artigo que leva para essa perspectiva de, vamos dizer, de exploração do trabalhador, né? E ele leva, então, até alguns pontos relacionados ao que isso tem impactado, né? Que aí, lógico, é o estresse, o burnout, leva algumas vezes ao problema em casa, como tu bem citou aí, o problema em filme, retratado pelo Capitão Nascimento, né? Quando ele chega em casa e ele dá um esporro na mulher dele por alguma questão. E aí, sem spoiler, tá, pessoal? Isso é filme de 2000 e só não pode ter spoiler no The Bigs Podcast, viu? Mas é uma situação bem interessante. E, Felipe, com relação à pessoa que é mais jovem, como eu estava comentando aqui, que busca esse primeiro emprego, que talvez o desafio dele não seja, então, o burnout, mas esse medo, como a Mônica citou, o medo de mudar para quem está na empresa que quer mudar, mas também o medo de não conseguir esse primeiro emprego, como a gente sabe, o desemprego está crescente e aí cresceu bastante do último ano para cá. Como que lidar com essas frustrações, assim? O que é que tu enxerga nisso? Tu acha que isso vai aumentar, diminuir? Como que tu imagina? Porque, assim, quando a gente está falando de primeiro emprego, né, a gente... Voltando a falar do trabalho, tem uma questão que eu acho fundamental. O trabalho, ele é fonte de identidade, né? Quando a gente está falando de trabalho, né, assim como outras questões, talvez no passado mais do que hoje, o trabalho ele é fonte de identidade. O que significa isso, Felipe? Significa o seguinte, que eu sei, Walter, eu te reconheço como? Eu te reconheço pelo seu nome, Walter, talvez pela sua nacionalidade, brasileiro, pelo seu local, né, do Piauí, e claro, do trabalho. Eu sou do Ceará, né? viu, macho? Eu morei lá. Eu até Piauí, o Grandão. Não foge da origem, não, pô. Não é isso? E aí, assim, o trabalho ele é um fator decisivo, né? Ele é uma fonte de identidade, né? Ele é um aspecto central da nossa atividade humana, né? Então, assim, eu sou conhecido pelo meu trabalho, para além do meu nome, né? Hoje menos, né? Devido a essa flexibilização aí, né? Talvez essa precarização do trabalho, né? Hoje menos. Por quê? Porque antes as pessoas ficavam 20, 30 anos no mesmo emprego, né? Hoje as pessoas mudam o tempo todo. Então, às vezes, assim, você é o Walter que trabalha no banco tal, você é o Davizão que trabalhou na ferrovia, né? Então, assim, é uma fonte de identidade muito forte, que hoje está migrando, né? Já não é tanto devido a essas mudanças, né? Hoje as fontes de identidade estão muito mais ligadas aos bens de consumo, né? Ao que você consome, seja o que você consome culturalmente, enfim. A sua identidade está migrando para essa área, a área do consumo. Então, quando a gente fala de primeiro emprego, muitas das vezes é um sonho de uma identidade, né? Você não está falando só de um primeiro trabalho, né? Você está falando de um sonho de uma identidade, né? Eu vou ser o quê? Eu quero ser isso, né? Eu quero ser isso. E isso é muito forte para um adolescente, talvez, 16 anos, 15 anos. Então, assim, o primeiro desafio antes do mercado, da questão política, né? Enfim, a gente pode entrar já daqui a pouco, mas acho que o primeiro desafio é você saber o que você quer ser. Tem gente que já tem isso muito bem definido, né? Desde criança eu queria ser médico, estudei, tal, beleza. Mas para muitas pessoas, o primeiro emprego representa esse medo de estar errando numa escolha para si, numa identidade sua, tá entendendo? Não sei se ficou claro, mas eu acho que ficou, né? Entendi. Então, é meio que um elemento que vai definir o indivíduo. E é um elemento bem importante, né? Porque você vai fazer isso por muitos anos da sua vida, né? Exatamente. Assim, lógico que se você não tiver mudanças, né? Um dos pontos que eu tava pensando também, Felipe, e aí entrou muito já na questão, já que a gente está quase nos 45 minutos aí, é esse lance do Setembro Amarelo e até que ponto essas questões de trabalho podem afetar a pessoa até mesmo, enfim, via cometer um suicídio ou até mesmo não chegar ao suicídio, mas chegar enfim, automutilação. Enfim, há questões assim que
que demandam de forma séria a atenção de um profissional de saúde, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, como que é possível que as pessoas consigam identificar isso nas outras para que elas consigam, enfim, alertar talvez parentes ou amigos e, de fato, enfim, já ajustar para tentar ajudar uma pessoa. Uhum. O pessoal quer conversar mais aqui, né? Mas vamos ver se qualquer coisa a gente estica aí, se for o caso. Com relação ainda ao primeiro emprego, volta a esse desafio, né? Então, assim, a primeira coisa, só para concluir, porque não sei se ficou muito claro, é que é importante você ter essa maleabilidade de saber que aquilo não é decisivo, né? Assim como foi uma pergunta que lá atrás fizeram, como é que eu mudo, né? Sim, a gente Mônica. pode mudar o tempo todo, né? A gente pode sempre estar mudando, né? Assim, para mim, o estranho é alguém que conseguiu desde o começo fazer tudo certinho e viver o resto da vida assim. Eu estranho mais essas pessoas do que aquelas que estão sempre mudando, né? Então, a única dica, né? Eu já não gosto de dar dica, né? Mas, enfim, que eu dou é não parar, né? Estude, leia, mude se tiver com vontade, mas não para, né? Porque parar não vai resolver o problema, né? É melhor errar. Vai resolver o problema. Eu tinha amigo que, tipo assim, não sei se eu faço outra faculdade. Tinha até tempo para fazer. Mas passou 5 anos. Não vou fazer porque são 5 anos. Passou 5 anos pensando, não fez nada. Podia ter terminado a faculdade, né? Então, eu acho que o importante é não parar, né? Estudando, ir atrás, tá certo? Com relação ao burnout, né, e às possibilidades de suicídio, né, o burnout ele traz consequências graves, né, e a pior delas é o suicídio, né, pode ser o alcoolismo também, enfim, outros estresses, né, mas o pior é o suicídio, né. Eu acho que assim, o mais importante, prevenção, né, se você vê que está no caminho errado, vamos tentar mudar, né? Eu acho que o mais importante é a gente tentar fazer essa reflexão. Mas, claro, se você tiver a possibilidade de uma ajuda profissional, melhor. Mas eu acho que o primeiro caminho e mais importante é a prevenção, né? Vamos prevenir, né? Buscar ajuda, né? Com quem você pode ter essa ajuda, né? Eu sei que tem muita gente que tem uma realidade que é muito diferente do que a gente tem, né? Então, buscar ajuda é um ponto importante. Lembrar que o suicídio também, assim como a gente veio falando, né, ele também não é, como é que eu posso dizer, ele não tem uma só causa, né? Ele não é simples assim. É multifatorial, né? Ele é multifatorial também, que envolve desde aspectos sociais, aspectos políticos, econômicos, que vão passar por diversas situações, né? Então, saber também que isso não é frescura, né? Acho que isso é importante. Tem muita gente que diz, é fraqueza, não sei o quê. Não, né? É um ponto importante, é uma questão de saúde pública, né? É uma questão social que todo mundo tem que estar envolvido com isso. E é uma questão que a gente tem que estar mais aberto, né? A gente tem que quebrar um pouquinho esse tabu de não falar, né? Não pode falar e tal. Mas a gente tem que falar, né? A gente tem que falar, a gente tem que debater. E mais do que debater, a gente tem que escutar, né? Às vezes a pessoa não quer nem só falar, ela quer só ouvir, né? Então, é isso. Ninguém acorda querendo se matar, né? Ninguém, tô triste, vou me matar, né? Não, ela é uma dor que é grande, né? Então, a pessoa não quer se matar, ela quer, na verdade, acabar aquela dor, né? Então, é um tema que a gente tem que trabalhar, seja no trabalho, né? Acabei falando um pouquinho de trabalho, mas seja em qualquer outra área da vida, né? Sim, então, sim. Essa questão é interessante, que às vezes a pessoa só quer alguém para ouvir, né? E aí a pessoa pega e meio que se abre contigo e você fala, isso é besteira, larga a mão, não sei o quê. E a parte do suporte, às vezes você falou da condição, né? Nem todo mundo tem condição de procurar uma ajuda profissional ou tem entendimento que existe uma ajuda profissional, porque tem gente que, de fato, não sabe. Então, às vezes você está lidando com alguém e essa pessoa só quer que você escute ela e você ser aquele suporte, ser aquela ajuda, pode ser só ouvidos, né? Não precisa fazer nada além disso que você já ajuda. Até uma pergunta pessoal minha, tá, Bifão? Me tira uma dúvida. Às vezes, como que você sabe... Terapia é para todo mundo? Qualquer pessoa pode buscar uma terapia mesmo sem achar que tem algo a ser resolvido ou não? Acho que essa dúvida não é só minha, muita gente já passa por isso pela cabeça. Porque eu já parei para pensar, eu preciso fazer terapia? Porque eu não vejo nenhuma condição que eu teria que resolver, mal resolvida na minha vida. Como é que você pensa nisso? Eu penso o seguinte, né? Quem tem a possibilidade de fazer, que faça. Por quê?
Porque é bom, primeira coisa, né? É muito bom, você aprende muita coisa, você se conhece, você sai diferente, né, do que entrou. Então, assim, eu recomendo muito. Às vezes eu faço uma analogia que eu acho bem interessante, que é com o corpo, né? Muitas das vezes, assim, eu tô com um corpo legal e tal, mas eu quero melhorar, eu quero ir para uma academia, eu quero contratar um personal, enfim, eu quero fazer um esporte. Então, assim, às vezes você nem precisa de fato, talvez tá bom, mas você melhoraria muito, né, digamos assim, se você fizesse terapia, digamos assim, né? Então, assim, é obrigatório? Não. Todo mundo tem que fazer terapia? Não sei se todo mundo tem que fazer terapia. Que eu vou entrar numa questão um pouco polêmica, não sei se eu quero entrar nessa questão polêmica agora, mas é difícil terapia para quem não tem condições de mudar. Vou parar por aqui nessa frase. Para quem não tem possibilidade, por exemplo, Walter, enfim, tem uma questão social muito forte aí, às vezes. Então, assim, é difícil você lidar com certos fantasmas. Então, talvez, eu não sei se algumas pessoas, eu não sei se é melhor lidar com alguns fantasmas. Mas, para a grande maioria, acredito que faz muita diferença na vida. Acredito que você sai outra pessoa, acredito que você se liberta e... Enfim, Tu falou um ponto aí demais para quem nunca fez. Existem algumas linhas, né, na psicologia, né? Para quem está numa situação como essa, que eu entendo que seria o meu caso, que eu entendo que eu não teria nada assim mal resolvido ou grande, que eu não pudesse ter um momento só que eu refletisse e evoluísse. Para quem está nessa situação, qual seria a melhor indicação, por exemplo, o Felipe? Diária? A área eu sempre defendo a minha, né? Mas, assim, é igual que é a psicologia junguiana, né? Tá aqui a coleção do Carl Jung, né? Não, a área eu sempre recomendo a minha, né? Eu trabalho com a psicologia analítica do Carl Jung, né? Que eu acho fascinante. Mas, sendo bem franco, as áreas da visão, eu respeito todas elas têm resultado, todas. Para mim, muito mais importante do que a área, do que o método, é a relação, né? Então, é a sua relação com o profissional. Então, seja de que área for, eu prefiro indicar um profissional de outra área, mas que eu sei que estuda, que trabalha bem, que está procurando melhorar, do que, às vezes, um da minha área que enfim, não está estudando muito, que eu sei que não está se trabalhando também, que é importante se trabalhar. Então, assim, mais importante do que a área e o método é o profissional, é a pessoa, né? Porque você está lidando com a pessoa, você vai abrir sua vida, né? Ali, seus sonhos, seus desejos, enfim. Então, mais importante, quando você for procurar, é a relação de confiança, né? É a relação que você cria com a pessoa, né? No olho, né? Então, é lógico, teoria, eu prefiro a minha, né? Mas até uma pessoa perguntou aí como é que funciona essa área sua, a linha que você segue. Conta um pouco pra gente a respeito dessa linha. Até foi o Leandro de Brito que perguntou. E tem outra pergunta também aqui que foi do Marco Polo, que é a síndrome do pensamento acelerado. Vamos responder essas duas. Eu acho que eu sofro disso, cara. Acho que eu queria ouvir também sobre isso aí. Foi uma boa pergunta isso aí. Eu acho que às vezes eu até estava conversando. Eu tenho uma tendência a procrastinar, né? E eu acho que muita gente sofre disso. Apesar de conseguir ir alcançando os resultados, eu sempre... É aquela questão de o que eu tenho para fazer e quanto tempo eu tenho. Quando o tempo está chegando no limite, o meu rendimento, sobe e eu consigo concluir, acalma de novo e aí sempre segue assim. Tem aquela frase que tu comenta, só faz antecipado quem não se garante sob pressão, não é isso? Eu tenho esse problema também, assim. Eu já sei que eu vou deixar pro final, então me deixa para me estressar tudo no final também. Eu já sei mas eu sei que eu vou fazer bem feito. Vamos para esses dois pontos. Vamos lá. Como é que é essa linha e essa área que tu atua, essa linha da psicologia e a questão da síndrome do pensamento acelerado, eu acho que também é super interessante. Vamos lá. Eu trabalho com a psicologia analítica, que eu acho fascinante, né? Do Carl Jung, né? Ele é um dissidente de Freud, né? Ele conheceu Freud e depois se separou, né? Por algumas divergências, né? Enfim, que não vale a pena conversar. Inclusive, assim, eles relatam, né, que no primeiro encontro deles ficaram conversando por cerca de 11 horas, se eu não me engano. Acho que foi 11, 12 horas, sei lá. Que eles ficaram conversando aí várias horas seguidas no primeiro encontro deles. E é uma psicologia que tem muitas teorias boas, né?
O Jung, ele foi um cara que estudou muitas culturas, né? Ele foi em outros lugares, estudou mitologia, né? Ele estudou muita mitologia, estudou outros. Ele percebeu que existem várias temas, digamos assim, talvez temas, vou falar temas, mas várias situações que as pessoas lidavam de alguma forma, né? Como é que a gente lida com a morte? Como é que a gente lida com o nascimento? Como é que a gente lida com a juventude? Então ele foi vendo várias civilizações diferentes, né? Então ele criou o conceito talvez um dos maiores, né? Dos arquétipos, né? Então sou fascinado pela teoria do Jungiana, e o método dela trabalha muito com isso, com mitologia, com sonhos, né? Então, é um pouco disso, né? Assim, a gente está falando de mitologia, né? Eu lembrei das cigarras e das formigas, né? Que a gente ouvia essa história quando era pequeno, né? Uma cantava. Enfim, e a outra trabalhava, né? Eu ficava muito chateado com as formigas. Eu nunca gostei muito das formigas, não. Eu acho que eu preferia as cigarras. Mas, enfim, então a psicologia, a gente pode entrar nesse papo um outro dia, né? A teoria, ela é maravilhosa. Vamos ter que ter outro momento, viu, Davizão? De convidar. Vamos sim. E essa outra pergunta aí do síndrome do pensamento acelerado, né? Essa sensação... A gente tem que ter cuidado que tudo é síndrome, né? Tudo é síndrome, né? Eu acho que isso, a gente tem que acabar um pouquinho com isso, né? Mas, assim, pensamentos acelerados é muito fruto dessa sociedade que a gente vive, né? Acelerado, a gente tem que fazer, a gente tem que agir, a gente não pode parar, né? Se eu parar, o cara do lado vai tomar meu lugar, a gente tem que correr, né? Então, eu acho que isso é um problema. Lembra um pouco daquilo que a gente falou mais cedo, das personas, né? A gente tem que saber a hora de tirar a máscara de trabalho e deixar o ócio vir, né? Muitas das vezes ele não vai vir, né? Muitas das vezes ele não vai chegar, mas é importante. É importante porque isso vai trazer qualidade de vida, né? Então, se você ficar pensando o tempo todo, acho que isso vai te causar um certo adoecimento. É aquilo que eu falei um pouco, né? O trabalho não é neutro. O seu trabalho ou ele é positivo, ele vai te trazer saúde, né? Ou ele vai te trazer adoecimento, vai te trazer patologia, né? Então, a forma como você está lidando no trabalho, né? Qual é a forma que você está lidando com o seu trabalho, né? Então, tem um ponto aqui que a Nath trouxe, a Natália, que nos próximos 20 anos a depressão será a doença mais comum do mundo, né? E acredito que esse lance de lidar com isso e é um dos pontos aí, com certeza, que vai ter que ser aprimorado não só na questão de trabalho, quanto também profissional e social. Só um ponto. O Instagram, acho que ele tem 1 hora, ou mudou a regra até um dia desse. Isso eu queria saber, como é que tá aí, live, né? Davi? Acho que a gente vai encerrar agora. Cara, a gente começou um tempinho depois, né? A turma ainda tá online aí. Se tiver online, dá um aceno aí que eu tá online, dou um alô aí. Eu tô aproveitando aqui nesse momento que a gente dá uma pausa. Você que tá assistindo a gente ainda não se inscreveu no YouTube, não seguiu a gente aqui no Instagram, segue a gente nas redes sociais. O objetivo é que a gente consiga levar a informação de maneira leve e descontraída para o máximo de pessoas possível. Então, isso só vai acontecer se o pessoal seguir a gente, entrar no YouTube, nas plataformas, se inscrever lá nos canais, que a gente possa atingir o máximo de pessoas. E aí, aproveitando, compartilha que tá rolando a live e que isso vai virar um episódio lá no The Bigs Podcast. Essa é uma nova versão que a gente está fazendo online, né? O Bifão tá lá em Fortaleza, a gente tá aqui em São Paulo, e o nosso objetivo é pegar gente tanto do Brasil, pessoas relevantes como o Felipe, né? Eu tô chamando ele de Bifão, o apelido dele, porque a gente conhece ele, mas o Felipe, que é psicólogo, que tá aqui com a gente falando um pouquinho, né? Dando uma palhinha a respeito das experiências dele, aproveitando esse momento aí do Setembro Amarelo, né? Que é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, mas aí a gente já abriu para diversos temas e tem sido muito legal. Então se inscreve, curte, divulga para ajudar a gente a chegar ao máximo de pessoas possíveis, porque uma informação dessas, às vezes, muito relevante, alguém gostaria de ouvir e só pode escutar isso num curso que é pago e o pessoal, às vezes, não tem condição financeira. Então, vamos olhar pelo lado social da coisa, tá? Mas vamos avançar aí, ô Bifão. A gente tá ao vivo ainda, a gente tá ao vivo, né? Tem um ponto que eu acho importante, assim... se vocês quiserem continuar nesse tema, eu continuo com o maior prazer. Mas eu sei que eu já acompanhei os podcasts anteriores de vocês, né? Eu sei que vocês falam muito de educação, né? Sim, e é um tema que
Porque eu sou apaixonado, né? Eu queria... Se vocês quiserem falar um pouquinho, a gente pode conversar um pouquinho sobre a educação. Vamos falar nesse tema aí, que eu queria saber eu queria sugar de vocês também, né? Eu queria sugar de vocês. Eu queria pegar um pouquinho dessa o Felipe foi professor. Por quanto tempo, Felipe, tu foi professor? 6 anos. 6 anos. Assim, eu me considero professor, né? Não, mas, você enfim, é eu formalmente não, isso, né? Isso. E aí, no caso, Felipe, quais foram os teus maiores desafios como você entrando nessa máscara de professor, vamos dizer assim? Uhum. O que é que tu achou que foi os pontos difíceis, assim? E o que é que fez, assim, poxa, talvez nem deveria entrar nesse ponto, né? Porque tu parou de dar aula, acho que não deveria nem entrar nesse ponto, mas sim mesmo se concentrar o que é que te satisfazia como professor. Não, assim, o grande barato do ser professor é a relação com os alunos, pelo menos para mim, né? Assim, é algo fascinante, né? Você ter essa possibilidade de troca, né? Porque, assim, se você não se colocar nesse papel de aprendiz, você não vai ser um bom professor. Esse eu acho que talvez seja a primeira grande regra, né? Você tem que colocar no papel de estar sempre se aprendendo. E isso tem que acontecer, né? Porque a relação não flui, né? Até arquetipicamente, teoricamente, a relação não vai fluir se você se colocar no papel de digamos, de só ensinar e não aprender, né? O que para mim é fundamental talvez seja o que o Davizão falou no começo lá, né? Se você mexer com uma pessoa, tá bom, né? Então, na relação de aluno e professor, o que eu acho mais bacana, eu respeito muito, até eu vi no podcast anterior e também, acho que foi o Davizão que falou daquelas aulas show, né? Hoje tem aqueles professores que dão aquelas aulas show, né, e tal. Admiro, acho legal, mas para mim, o meu grande objetivo é fazer as pessoas pensarem, né? Então, assim, eu queria que meus alunos saíssem da aula pensando, com curiosidade, né? Para mim, o papel do professor é esse, é despertar a curiosidade. Então, não adianta nada eu falar aqui sobre, sei lá, burnout, explicar para vocês toda a teoria do burnout, e vocês voltarem para casa, tipo assim, beleza, eu sei o que é burnout, né? Eu acho que o legal é isso, né? Pensar, é fazer. Da visão aí estava pensando aí na vida, né? Agora, pô. Então, estamos onde? Estamos na live. Ei, Felipe, tu falou aí então, um ponto aí barato, né? do lance aí do professor de aprender. Cara, pelo menos eu como professor, cara, tive vários momentos, acho que como tu falou, cada turma que você vai ter é um aprendizado diferente, é uma abordagem diferente. Pelo menos eu atuo muito com gestão de projetos, né? Os alunos fazem muitos projetos sociais, né, na disciplina. E, cara, cada criatividade, você vê assim os alunos e aí você fala assim, não, vai ser o mesmo formato. Não, acho que a partir do momento que você torna a sua disciplina, vamos dizer assim, aquela disciplina, você torna ela um pouco mais aberta, né, para as pessoas, enfim, dar criatividade, né? Eu acredito que isso traz muito aprendizado. Pelo menos para mim trouxe muito aprendizado, né? Eu não sei até que ponto isso é possível no direito, né? Até que ponto isso é possível na maneira, o que é lecionado no direito. E é até uma dúvida minha, né? Será que tem como... Porque no direito acho que só o último ano é onde são realizadas aquelas partes práticas, né? Ou não, durante os primeiros anos é possível também você tornar uma coisa mais dinâmica. Ou aula show, como o Davi comentou? É difícil o direito, porque o direito ele tem uma peculiaridade que é do concurso, né? Então, assim, ele acaba quebrando muito os concursos, acaba deixando as pessoas muito bitoladas, aquela coisa muito linear de conteúdo, né? O que é um problema, né? É um problema gravíssimo. Eu né? acho isso bizarro. Bizarro. É bizarro, porque assim, a gente vê isso aí, eu confesso a você, olha, eu fiz 5 anos, eu só fui debater isso no mestrado, mas eu fiz 5 anos e meio de direito e eu converso com vários alunos. O que é justiça? Ninguém sabe. Assim, ninguém nunca debateu na faculdade de direito o que é justiça. Né? Assim, eu desafio, assim, tem pessoal aí do direito aí, assim, o que é justiça, né? Então, assim, como é que você vai decidir casos se você não tem uma noção do que é justo? Né? Porque o justo é algo que você tem que pensar sobre isso. Você tem vários critérios para tomar uma decisão justa, né? Para agir. Então, no direito tem esse problema, né? Outros cursos eu acredito que tenha também, né? Mas... A gente falou sobre isso em um dos episódios aí que a gente já passou, né? A respeito do sistema de ensino do Brasil, né?
O Theo estuda numa escola aqui em São Paulo que ela tem um sistema um pouco diferente, né? Eles não buscam te forçar a seguir para te alfabetizar, mas o que é mais interessante o Grandão já presenciou, né? Porque pessoalmente a gente convive bastante também, as famílias, e o Grandão já presenciou a questão de vocabulário, ele fazendo soma, né? De números, assim, além do que eu imaginava que ele estaria, e eu não vou dizer que meu filho é um gênio, não. Mas eu acho interessante esse outro tipo de metodologia, e quando eu me lembro da minha época de escola, de criança até o ensino médio, era tudo voltado para o vestibular. Né, tudo para uma prova. Aí remete essa questão do direito ser voltado muito para concurso, que é ter sucesso como advogado, estar num concurso público grande, ou até a prova da ordem, ser né? um A prova servidor da ordem público, também, passar na OAB. Quando você conhece muitas pessoas, eu não vou citar nomes, mas eu tenho amigos que eu tenho certeza que eles seriam grandes advogados, pessoas bem justas e atuariam bem, mas estão presos numa questão de estar num concurso público, de ser um servidor público, que o cara não progride para nada além daquilo, né? Cara, eu passei um ano nos Estados Unidos. Eu morei numa cidade de 157 habitantes. Não são 157 mil, são 157 habitantes. Eu acho que o conjunto de pessoas que moram no mesmo condomínio que eu moro aqui, tem mais gente aqui no condomínio do que na cidade que eu morava. E aí um conjunto de cidades iam para a mesma escola. Então a escola tinha em torno de 1.000, 2.000 pessoas, né? E lá você podia escolher a sua grade. Tinha uma gradezinha básica, mas você podia aprender a fazer solda, gerenciar uma fazenda, era uma zona rural, né? Mecânica de carro. Então não era aquele negócio voltado, eu vou fazer uma prova no final, o meu único objetivo é aprender matemática, física, geografia, história, para fazer aquela prova, e você não aprende porra nenhuma no final, entendeu? Eu acho que é super errado isso, Sim. super errado. É bizarro isso, né? Porque isso já vem desde do século XIX, né? 18 não, mais 19, né? Que é essa questão do positivismo, né? De ter que estudar essas ciências, essas coisas, essas biologia 1, 2, 3, matemática 1, 2, 3, né? Então, isso é muito louco, né? Assim, por que a gente tem que estudar tanta besteira na vida, perder, sei lá, 15, 16, 17 anos, com tanta baboseira, né? Assim, eu me questiono muito isso, né? Por que a gente tem um pensador, que eu gosto muito dele, que o pessoal até critica ele um pouco por ser um pouco anarquista, mas eu não acho que ele seja tão anarquista assim, ou talvez ele seja mais anarquista o suficiente, que é o Paul Feyerabend, né? Que, enfim, que aí ele fala muito disso, né? Porque a gente tem que estudar essas baboseiras todas ainda do século passado, né? Que dizia que a ciência, né, é o grande baluarte, né? Eu acho que a gente tem que estudar muito mais outras coisas do que propriamente ciência também, sabe? A gente tem que estudar ética. Eu acho que a gente não estuda ética, né? O que é o certo, como é que a gente deve agir. A gente tem que estudar cultura, né? Mas Felipe, tu traz isso... Deixa eu terminar. A gente tem que estudar cultura, né? A gente tem que estudar uma cultura... Poxa, a gente mora aqui no Nordeste, a gente tem uma cultura riquíssima. Eu moro, né? Foi mal, você já mora em São Paulo. Mas a gente tem uma cultura riquíssima aí, né? De baião, enfim, de música, de história, né? Então, por que a gente não perdeu pelo menos um ano aí estudando coisas de cultura, né? Coisas boas, né? Política, economia também, né? Política, economia, direito do consumidor. Por que a gente está estudando? Tem que estudar o ciclo reprodutivo das plantas, se ela tem xilema, se tem floema. Eu acho que isso é muito complicado, né? Acho que é uma coisa que é muito ultrapassado, né? É muito ultrapassado perder tempo estudando isso, né? Então... Mas tu acha que isso é algo que, vamos dizer, eu penso um pouco diferente. Eu acho que, na verdade, assim, não é deixando de estudar o que a gente estudou e estudando isso que vai, vamos dizer assim... Eu acho que vamos dizer, você consegue colocar esses outros adendos, né? E talvez flexibilizar isso, né? Tipo assim, porque talvez tenha pessoas que gostem de estudar realmente o que a gente não gostava, né? Porque eu acredito, assim, que esse lance que o Davi trouxe, ele disse que o seguinte, pelo que eu entendi, a pessoa tem a flexibilidade de estudar aquilo que ela gosta. Então, sim, esses outros pontos, assim, de arte, de cultura, de ética, eu acredito que você consegue tornar uma grade, talvez... que as pessoas considerem, ou até mesmo como crescimento da nação, uma coisa que realmente é importante que as pessoas estudem, né? E alguma parte, eu acredito que tenha um propósito ali de ter ali como é que eu posso dizer?
de você acrescentar esses outros elementos, né? Eu não acho que são, vamos dizer, excludentes, né? Você pode colocar uma grade, vamos dizer, de 8 a meio-dia ou alguma coisa, e à tarde, ou ao contrário, né? Vamos colocar uma parte de engenharia de química, uma parte, por exemplo, de mecânica, como tem o pessoal que faz a escola integral, né? Então, eu sou mais desse ponto de vista, né? Dessa parte de educação, assim, que você consegue sim trazer esses outros elementos, né? E não só trazer esses outros elementos, eu acredito que o formato de você trazer uma educação adaptativa, em termos de você trazer ali diferentes formatos de você passar uma disciplina, seja ela, algumas aulas sejam mais leitura, outras aulas sejam mais aulas em U, com maior discussões, outra aula mais prática. Eu acho que você tem que utilizar, na verdade, várias ferramentas, né? Seja com vídeos, algumas aulas com roleplay, né? Que é a interpretação de papéis, outras aulas, enfim, com social learning, que é gerando projetos sociais. Então, assim, eu acredito que, na verdade, isso deve ser ampliado para um novo contexto. Então, se você quer, por exemplo, estudar essa parte das plantas, se você vai ter, por exemplo, uma disciplina relacionada a fazer realmente... Pô, eu gosto de horta, eu gosto de entender isso aqui. Sim. Como o Davi comentou aí do caso de... Estava lá na região rural. Talvez esse negócio dos floemas, para mim, talvez não tenha tanto realmente serventia, né? Mas pro Davi, por exemplo, no final, você não aprendeu nada da horta também, né, Grandão? A gente aprendeu tudo isso aí e no final tu não sabe plantar uma planta, porque eu já deixei minhas plantas aí na tua casa e elas morreram, viu? Aí eu falei, não, essa não era minha responsabilidade. É difícil, cara. Assim, eu não concordo muito, não. Eu acho que a gente tinha que ver bem menos ciências e bem mais outras coisas aí. Mas, enfim... Talvez, assim, quem queira estudar o ciclo reprodutivo das plantas, aí vai, né? Enfim, mas eu acho que a gente tinha que estudar outras coisas. Sinceramente, eu acho que a gente tinha que estudar as outras coisas. Mais ou menos isso. Eu não quero esticar, mas, assim, é mais ou menos isso. Eu acho que é um problema grave. Eu já vi que, né? Assim, esse ato de dessas plantas, não. Esse ato de professar, né, que você falou, Walter, né? O professor tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. Eu acho que isso é mais do que necessário, né? Eu sei que é uma dificuldade para o professor, né? Mas, assim, a gente não pode mais, enquanto professor, ser aquele que fica ali na frente professando, né? Que vem muitos dos padres, né? Que passiva, né? Na frente, a aprendizagem é passiva, né? Fica ali na frente falando. Antigamente falava em latim, né? De costa para as pessoas, então nem ouvia direito. Então, a gente tem que parar com essa ideia de professar, né? Na verdade, é um grande diálogo, né? Tem que ser um grande diálogo, né? Então, as aulas eram sempre grandes diálogos mesmo, assim. Um ponto que tu falei, Felipe, que isso aí, na verdade... O pessoal tá fazendo várias perguntas aí. O meu travou aqui, né? Então eu não tô conseguindo nem ver o que o pessoal tá comentando. Eu também não tava dando olhada, não. Mas a gente fala isso que tu fala do professar, Felipe, é muito mais uma aprendizagem passiva, né? De educação passiva. Hoje já tem várias práticas aí com Project-Based Learning, Challenge-Based Learning, Problem-Based Learning, que são aprendizados mais ativas que, de fato, reduzem um pouco essa fase do professor tá falando e levam muito mais o aluno à prática, né? Na medicina tem muito disso, né? Com algumas universidades já têm utilizado muito essa ideia do Project-Based Learning, que tem muito essa aprendizado invertido, que o aluno estuda antes, lê antes e vai para a aula muito mais fundamentado e discute muito mais aquilo ali, em vez de estar um professor ali, detentor de todo o conhecimento, me passando essa informação, né? Então isso... E vai para aquilo que eu falei lá no começo, né, Walter? Assim, você, enquanto professor, tem que se colocar na posição de aprendiz. E você, Sim. enquanto aluno, tem que se colocar na posição também de professor, né? Então, assim, essa posição que você coloca ali nas metodologias ativas, né? De estar fazendo a coisa, né? É a questão já que você coloca ali, não, sou eu que estou fazendo, né? Você não é mais um aluno que vai ficar ali esperando a sua hora de fazer, né? Então, é ação, né? É atitude, né? Então, é muito isso, né? A metodologia ativas, essas questões... Né, PBL, enfim, elas vêm nessas questões muito de ação, né? De você sair de um papel de espectador, né? Então, sim. Eu tenho que fazer para eu quero fazer. O Rafael Ximenes fez uma pergunta aí, um comentário, uma pergunta bem interessante a respeito que as pessoas têm cada vez mais acesso à informação através da internet. Acho que a gente, em um desses bate-papos aí que a gente teve, né, Grandão? Durante as inúmeras caminhadas que a gente fez aí antes de lançar o The Bigs, e até no próprio The Bigs, hoje em dia, Rafael, na minha opinião, você não tem mais aquela dificuldade de conseguir a informação, né?
é tanta informação que até o coordenador do mestrado que eu faço, que é um cara super, super inteligente, na minha opinião, ele tem até um artigo, depois eu posso até deixar aí no Instagram, no término da live, que ele fala da enxurrada de informação que tem na internet e que hoje em dia você tem que ser capaz de filtrar isso para saber o que é bom e o que é ruim para você consumir, né? Não é mais a dificuldade de ter acesso à informação, porque tá tudo lá na rede, né? E é muita coisa, né? Então você tem que ter a capacidade de filtrar o que é bom para você ou não. E existem perigos por trás disso também. Se você não souber filtrar o que é bom ou não, você vai estar consumindo uma informação e vai ficar alienado a acreditar que aquilo é verdade, né? E principalmente as crianças, os adolescentes aí que estão cada vez mais tendo acesso à informação, muitas vezes sem ter essa capacidade desse filtro, né? Então, acho que esse é o grande problema. Uma instrução bem feita dos nossos filhos, enfim, pessoas mais jovens que a gente tem capacidade de influenciar positivamente, e seria isso, né? Porque a informação hoje, o celular tá lá, né? É super interessante, tem até uma piada que como é que você explicaria para uma pessoa dos anos 40, 50 que você tem toda a informação do mundo na palma da tua mão e tu usa para ver meme na internet, né? Então, tipo isso, né? A informação tá lá, você fala o que você quiser, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Tem um ponto, né, da visão, que é o seguinte, assim, né? Uma edição de um jornal de domingo, né? Uma edição de um jornal brasileiro, americano, enfim, um impresso, um New York Times, por exemplo, né? Uma edição de um jornal de domingo tem mais informação do que uma pessoa do século 17, 18 vai absorver a vida inteira. Né? Um jornal que você pega no domingo para ler impresso, né? Hoje, enfim, está online, mas se você pegar um impresso, tem mais informação do que a pessoa vai consumir a vida inteira no século 17, no século 18 para trás, né? Desse tempo para trás. Então, assim, como é que a gente está lidando com esse tanto de informação, né? Com esse tanto de coisa, né? Tem até uma expressão que eu vi recentemente, né? Que a gente está vivendo uma pandemia e numa infodemia, né? Que é informações demais, né? Uma infodemia, né? Então, é muita informação, é muita coisa acontecendo, né? Então, a gente precisa saber como agir, a gente precisa saber como se organizar no meio desse tanto de informação, né? Porque realmente é um problema e a gente vai. Tem Ô, Grandão e Bifão, a gente já passou mais de 1h e 20 minutos aqui conversando. O papo tá super interessante, mas você que já migrou aí do direito à psicologia, tem uma grande experiência aí na atuação em ambas as áreas como professor. A gente viu aqui nas mensagens aqui na live o pessoal te elogiando bastante. Então, deixa uma mensagem aí para os futuros Bifões e Filipes aí que estão na dúvida do que fazer, de acertar o primeiro emprego, do que estudar. Deixa a tua mensagem, um recado pro pessoal aí, como uma última mensagem. Uhum. Né, tem uma frase que eu gosto muito, né, que é do Nietzsche, né, que diz assim, mais ou menos assim, não lembro exatamente ela completa, mas assim, a gente treina mal um discípulo quando ele fica somente discípulo, né? Quando ele não vira mestre, né? Então, assim, acho que talvez essa seja a minha grande vontade, né? Fazer com que as pessoas pensem, cresçam, né? Eu não tenho mensagens muito prontas, assim, né? Eu acredito que cada um tem o seu caminho, mas o que eu posso dizer é o seguinte, que acreditem, né? Que acreditem nos seus sonhos, que acreditem nos seus planos, acreditem no seu trabalho, acreditem na tudo aquilo que você pensa, né? Porque, assim, pode ser que o resultado não venha há pouco tempo, talvez o resultado venha logo, talvez não venha, mas eu acho que é importante você estar sempre se movendo, né? Se mova, né? Caiu, levanta, né? Porque eu acho que a vida é só uma, né? Eu sei que tem gente que, né, inclusive eu acredito em outras questões aí metafísicas, né? Mas talvez seja melhor não confiar tanto, melhor viver, né? A gente tem uma vida só para fazer acontecer, né? Então eu não sei se vale a pena a gente perder muito tempo com bobagens, né? Então vamos valorizar o nosso trabalho, valorizar nosso tempo, valorizar as coisas que importam pra gente, né? Pra gente buscar fazer um caminho aí cada vez melhor, né? E, enfim, acho que foi mais ou menos isso, assim,
não vai ser falando agora no final algo que a gente conversou durante todo esse tempo, né? Que acho que durante 1h30, acho que Felipe, vai ser muito mais rico do que eu tô falando aqui agora, nesse finalzinho. Então, só tenho a agradecer vocês dois aí pela conversa, por mim, assim... Eu já ia falar aqui algumas palavras. E agradecer principalmente, assim, para além de vocês dois, né? A participação, né? Muita gente aí participando, assim, muito legal. Como eu disse, não adianta nada a gente ficar conversando e, tipo, as pessoas não refletirem, não pensarem em alguma coisa diferente, né? Então, assim, você até é injusto aqui, mas o Rafael, o Fábio, a Nicole, o Leandro, a Natália, a Lorena, enfim, todo o Ringo, a Mônica, o Pascoal, nosso amigo aí também tá aí. Então, toda essa galera aí que está comentando, o Rafael que fez as perguntas, o Marco Polo também fez algumas boas perguntas. Enfim, eu vou ser injusto, porque tem muitas perguntas aqui, né? Então, agradecer mesmo aí essa participação aí, que isso que para mim é o que vale. Eu queria agradecer imensamente pelo teu tempo. Eu sei quanto que tá apertado aí tua agenda e você ter aceitado participar do The Bigs Podcast, né? Inclusive no desafio de um novo formato, né? Eu tenho plena convicção de que esse episódio irá impactar várias pessoas e eu acredito muito nisso que você falou. Eu acredito que a gente não aprende a partir, vamos dizer, das experiências. Eu acredito que a gente aprende a partir da reflexão sobre as experiências. E é por conta disso que várias pessoas cometem o mesmo erro seguidas vezes, né? Então, isso na verdade eu escutei de um grande professor que inclusive me ensinou muito da metodologia ativa do CBL, né? Ele falou isso e isso caiu muito certo para mim, né? Você vê que você erra várias vezes e a partir do momento que você começa a fazer aquela reflexão, né, de você internalizar o que aconteceu, internalizar como que as coisas aconteceram e por que aconteceram, e aí você começa de fato solucionar aquele fiozinho que estava desencapado, você começa a encapar ele de novo e começa a colocar as coisas em ordem, né? E cara, é imensamente um prazer, como eu falei aqui no início, né? É muito rico, né, o nosso bate-papo. Espero que a gente tenha outros momentos como esse, né? A gente consiga encaixar outras agendas aí, né? E um abração, né? Para você, para sua família, né? E, enfim, acho que era mais essas palavrinhas aí que eu tinha pro final aí, para mais de agradecimento aí. Felipe, Bifão, aqui não é o show da Xuxa, cara, mas manda um beijinho que você gostaria de mandar aí, que você tá ao vivo aí pra um monte de gente, muita gente vai assistir teu episódio na internet, então manda aquele beijinho aí. Bom, eu queria mandar um beijo, um abraço aí pra todo mundo, agradecer de novo, né, um abraço em vocês dois primeiro, né, que foi muito legal a noite, assim, conversa realmente que a gente aprende, a gente sai pensando, assim, né, tipo, como é que vai ser daqui pra frente, né, o que a gente vai refletir sobre, né, o que pode vir daqui pra frente, né, porque geralmente essas conversas são um primeiro momento, né, então, assim, só tenho a agradecer, de fato, foi muito bom, muito produtivo, espero aí que em breve, talvez eu vá aí pra gente fazer uma presencial, talvez seja um pouquinho diferente, embora o online hoje ele veio para ficar, enfim, acaba ajudando bastante. Mas quem sabe presente a gente possa marcar uma presencial, acho que também seria bem legal também. Então, agradecer todo mundo, mandar um beijo, lógico, né? Mandar um beijo pra minha família, né? Pra Lorena, pros meus dois filhos que estão 20 dias aí, um pouco mais de 20 dias, né? Então, até peço desculpa aí, algum cansaço, algum sinal aí, porque bebê de 20 dias é complicado, quando já tem outra de 3 anos correndo para um lado, é um pouquinho mais difícil. Sabemos como é isso, Felipe, sabemos como é isso. Agradecemos bastante a tua participação. Viu? Um abraço. Galera, eu que agradeço, um abraço para todo mundo que participou aqui na live, enfim, né, qualquer coisa vocês me procurem aí nas redes, eu tô por aí também, Felipe Meira. Manda aí, é Felipe Meira M. Felipe Meira M, é meu perfil da psicologia. Quem quiser um pouquinho das coisas que a gente conversou do meu livro também, né? Não sei se está dando para ver aqui, né? Tá vendo aí na Amazon, na Saraiva, né? Fazendo um pouquinho merchan, né? Então fala comigo que eu tenho, né? Então, fala o nome do livro, Felipe. Qual o nome do livro? Mostra aqui para outra câmera também, Felipe. A redefinição da noção de cidadania no supercapitalismo, de cidadão a consumidor, né? Eu falo um pouquinho dessa mudança da nossa sociedade, de uma sociedade identitária, fruto do trabalho, fruto da nacionalidade, e que aí hoje nós somos muito consumeristas. A gente nem entrou nesse tema, que é um tema que eu adoro, mas a gente pode marcar outro dia para falar dessas relações de consumo, né, de como a gente está lidando aí com essas coisas, né? Então, muito obrigado, pessoal, foi maravilhoso. Espero ter contribuído de alguma forma aí, então... Show de bola.
Galera, esse aqui foi mais um The Bigs Podcast com Felipe Meira. Se você não conhecia ele, não teve a oportunidade de acompanhar ele e todo esse assunto que ele distribuiu aqui, segue ele nas redes sociais, @FelipeMeiraM. Ele vai estar lá, é um cara super disponível, pode te ajudar. Se você precisar do serviço dele, também tá lá. Tem um livro, ele que é advogado, mestre em Direito e psicólogo super renomado, e como você viu aqui nos comentários na live, é um cara super querido por todos. Esse foi mais um episódio do The Bigs Podcast. Eu sou o Davizão, estiveram comigo o Felipe Meira, o Bifão, o Grandão, e se você não tá inscrito no nosso canal, não sei por que você não tá inscrito ainda, então se inscreve aqui, dá joinha pra gente, segue a gente nas nossas plataformas, @The Bigs Podcast. Obrigado, até mais. Um abraço, pessoal. Valeu.